Olá, quarto ano. Olá, muito bem, estamos aqui, né? Mais uma sexta-feira. Sextou com muita coisa boa. Sextou com o quê? Com aula de ética. Isso, sextou com aula de ética. Não podemos passar nossa sexta-feira sem aprendermos mais um pouquinho. Então, hoje teve aula de língua portuguesa, um pouquinho de paradidático, né? Que o nosso paradidático é cada dia um pouquinho, e tá muito interessante, né? Inclusive nosso livro de paradidático, o príncipe lá fazendo várias descobertas, mas agora é aula de ética. Muito bem. Aula de ética, nós vamos pegar o nosso livro de ética aqui, ó. Nosso livro de ética, e vamos falar dos amigos da Flora, os amigos da Flora, ok? Então, abram o livro na página 78 e eu vou preparar aqui o meu slide. Você abrindo o livro e eu preparando o meu slide, ok? Vamos lá. Página 78, procure aí. Vamos lá, quando eu terminar aqui, ó, você tem que estar pronto. Os amigos da Flora, os amigos da Flora. O que é Flora mesmo, hein? O que é Flora? O que será Flora? Vamos ver? Claro que você já sabe. Eu já falei o que é. Vamos lá. Semana passada nós falamos dos amigos da fauna, né? Hoje é os amigos da flora. Para começar, já vamos começar sabendo que a flora está ameaçada. Isso mesmo, já começamos com uma notícia não muito agradável, né? A flora ameaçada. Chamamos de flora o conjunto de todas as espécies vegetais de uma região, ou mesmo do planeta inteiro. São as árvores e todos os outros vegetais que existem, cada um com suas características e predominâncias. Como já vimos, todos os ecossistemas do planeta estão ligados. Portanto, a preservação da flora, da nossa da nossa casa comum é de extrema importância para a sobrevivência de todos os seres vivos que existem, inclusive nós humanos. É isso mesmo. A flora é a nossa casa em comum. Por quê? Porque estamos todos interligados, dependemos um dos outros. Os seres vivos, eles dependem um dos outros. Assim como eu dependo dos animais, eu também dependo de toda a espécie de vegetação existente no nosso planeta. Isso mesmo. Se não fosse a flora, a gente nem respirava. Nem respirava. A flora também está mais que nunca ameaçada pela exploração dos recursos naturais sem preocupações ambientais. O desmatamento e as queimadas crescem a cada dia e fica muito difícil regular ou fiscalizar grandes territórios. Por isso, muita gente se aproveita e destrói enormes áreas verdes, gerando grandes perdas para a sustentabilidade do mundo. E ainda ontem estávamos falando, né, na aula de ciências, sobre as queimadas e o que ela provocava. Inclusive, foi pergunta da atividade de ontem. Foi uma das perguntas, qual era o impacto que tinha a mão do homem ali mudando como a queimada é isso, é o homem interferindo na natureza. E eu fiz o livro, né, no caso, fez essa pergunta lá no livro de ciências. Qual era o impacto? O que acontecia, né? Então é isso, ó. O que acontece? Essa daí já servia até de resposta para a aula de ontem, viu? Né? Então, assim, muitas espécies vegetais estão em risco de extinção ou mesmo extintas. Além disso, ao lado de espécies vegetais, vivem muitas espécies animais,
numa grande teia de sobrevivência. Cada vez que se desmata uma área, os animais também sofrem. Olha, ó, respondendo novamente a pergunta lá, ó. Também sofrem. Isso interfere nas mudanças climáticas, no agravamento do efeito estufa. Olha aí, ó. É necessário criar uma consciência ambiental que preserve todos os ecossistemas do planeta, nossa casa comum, para manter a vida com qualidade e preparar o mundo para as gerações que ainda estão por vir. É uma questão também de exercício de cidadania, né? Também falamos em cidadania essa semana. Viu que os assuntos, nossos assuntos estão todos misturados, né? Assim como a nossa vida e a das outras espécies estão todas misturadas. Um ciclo sem fim. Eu falei esse negócio de ciclo sem fim na sala há 2 semanas atrás, né? Aí as crianças ficaram, o que é o ciclo sem fim? O ciclo da vida, né? Onde um animal precisa do outro, uma espécie precisa da outra, o animal precisa da planta, a planta precisa do ser humano, o ser humano precisa do animal. É um ciclo de vida, ciclo sem fim, né? Bom, nós vamos lá para a página 82 e está falando sobre alguns artigos. A tia colocou alguns artigos aqui, os mais, né? Para a gente falar sobre eles, tá bom? O primeiro artigo, o que é esse artigo? Lembra que na semana passada nós falamos que os animais eles tinham alguns direitos, né? A vegetação, a flora, ela também tem os direitos da flora. A flora tem os direitos dela. Vamos ver qual é. Todas as plantas nascem perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. Então, matar uma planta é tirar uma vida. É crime tirar a vida de uma plantinha. É crime, certo? A gente pensa que é crime só matar o outro ser humano? Não. É crime matar um animal, é crime matar uma plantinha também. Artigo 2º. O homem depende da planta e não pode exterminá-la. A gente não depende da planta? Sim, dependemos das nossas plantas, nós dependemos dela para alimentação, para respirar, né? Tem obrigação de colocar a seu serviço os conhecimentos que adquiriu. Então, o ser humano, com o que ele aprendeu, ele tem que fazer com que ele tem que lidar a planta com, por exemplo, a gente cuidar de uma planta. A gente aprende a regar a planta tal dia, quantas vezes, planta tal é planta de sol, planta tal é planta de sombra. Então, o conhecimento que a gente aprendeu, a gente tem que usar para cuidar da planta. Olha aí, ó, a figura da pessoa cuidando da planta. É isso que quer dizer o artigo. É esse cuidado aí com a planta. Artigo 3º. Toda planta tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Se a morte de uma planta for necessária, deve ser precedida de cuidados para o transplante da espécie. Então, às vezes é necessário. Para fazer um móvel, a gente usa madeira, né? Às vezes a gente precisa matar uma planta, mas a gente tem que entender que enquanto a gente tira uma árvore, a gente tem que plantar 10 para preservar a espécie. A gente não pode sair tirando, não fica igual o pau-brasil. Tiraram tanto que, né, quase foi extinto. Olha aí, ó, plantando uma nova plantinha. Olha, eu tenho essa plantinha aqui na minha casa, desse mesmo tipo aí que está no jarrinho. Eu adoro plantas. Artigo 4º. Toda planta que pertence à espécie selvagem tem direito a viver em seu próprio ambiente natural, terrestre ou aquático, e a reproduzir-se. Mais uma vez, cai naquela pergunta de ontem, do livro de ciências, quando o menininho pergunta assim, ó,
Mãe, eu posso, ele está no meio da selva, ou seja, uma planta selvagem, uma espécie selvagem. E ele diz, eu posso levar uma plantinha dessa para plantar lá no sítio do meu avô? Ó a resposta, ó. Não. Espécie selvagem, ela tem direito de viver no seu próprio ambiente natural, seja ele terrestre ou seja ele aquático, e a se reproduzir ali, certo? Então, para quem assistiu a aula de ontem, para quem já fez a atividade de ontem, né, saiba que a resposta era essa. Não, uma espécie selvagem, ela tem que ficar lá, né? Ela não pode ser levada para outra espécie, para outro ambiente. Olha aí, ó, essa é uma planta selvagem, viu? Essa planta, ela come insetos, viu? Ela abre esses tentáculos, ó. Ela abre, pega o inseto e, ó, planta carnívora. Ela come os insetos. Ui! Artigo 5º. Toda planta que pertence a uma espécie ambientada tradicionalmente na vizinhança do homem tem direito a viver e crescer no ritmo e nas condições de vida e liberdade que forem próprias de sua espécie. O que isso quer dizer? Que quem trabalha aí com a agricultura deve deixar as plantas crescerem normalmente, sem colocar, às vezes a pessoa coloca remédio para a planta crescer mais rápido, né? Geralmente esses produtores aí, eles querem que as plantas cresçam cada vez mais rápido, cada vez mais, né? Que elas sejam cada vez mais bonitas as plantas, sem deixar que a planta cresça naturalmente. A gente tem que deixar as plantas, cada espécie crescer no seu tempo, naturalmente, né? Esse é um dos artigos. Artigo 6º. Se uma planta for criada para alimentação, que o seja em solo previamente preparado, utilizando-se técnicas e elementos que permitam o seu crescimento natural. Foi o que eu acabei de falar, ó. Então, as plantas, elas devem crescer de uma forma natural, não se deve usar nada para acelerar esse crescimento, porque isso está corrompendo o direito dessa espécie, tá certo? Artigo 7º. Todo ato que implique a morte desnecessária de uma planta constitui biocídio, isto é, crime contra a vida. Do mesmo jeito que os animais, matar um animal sem ser para a alimentação, sem ter um motivo necessário, ele é considerado um biocídio. E plantas também. Se a gente mata uma planta desnecessariamente, é um crime contra a vida, é chamado de biocídio, ok? Artigo 8º, bonitinho aí, né? Quem já comeu essa frutinha aí? Não é aquela frutinha que deixa a língua roxa? É? Quem já comeu? Eu comi muito isso quando eu era criança. Muito, muito. Só que depois eu subi numa árvore dessa e eu caí. Aí foi a primeira vez que eu quebrei a perna, que eu fiz uma luxação na minha perna. Já luxei minha perna 3 vezes, para vocês verem como eu era danadinha, viu? Já 3 vezes eu tive que usar gesso na perna. E a primeira vez foi por causa de uma frutinha dessas aí. Eu fui lá para cima da árvore para pegar e eu caí da árvore. Por isso que eu me lembro muito bem dessa plantinha, que foi a minha primeira vez que eu usei gesso, foi por causa dela. Artigo 8º. Todo ato que implique morte de grande número de plantas selvagens constitui crime contra a espécie. Olha aí, ó. Crime contra a espécie. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu, ó. Tirou muitas árvores. Muitas. Né? Então, isso aí é considerado um crime contra a espécie. A destruição de várias, olha, cortaram várias árvores. Artigo 9º. Os organismos de proteção e salvaguarda das plantas devem ter representação em nível governamental,
Os direitos das plantas devem ser defendidos por lei, como os direitos humanos e os direitos dos animais. Então, as plantas, assim como os humanos, que têm os seus direitos, né, e deveres, no caso, nós temos direitos e deveres, mas as plantas, elas têm também que ter os seus direitos defendidos, tá? Assim como os seres humanos e os animais. Esse texto aí, ele é de Adalberto Melo de Andrade, ele foi modificado, né, em 1997. No livro de vocês, lá na página 82, deixa eu colocar aqui, tem também ali os artigos, a Declaração Universal dos Direitos das Plantas. Ele está mais completo, aqui só fomos até o 9º, né? Esse daqui foi modificado, ele só tem 9 artigos. Lá no livro de vocês são 14 artigos. Aqui eu coloquei só os 9 principais, então ele foi modificado, tá? Então, mas é basicamente a mesma coisa, porque tem artigos que eles se repetem. Então, a tia não colocou todos os artigos, não, tá? Porque eles se repetem, né? Aí não adianta falar algo que é repetido. Nós temos atividades nas páginas 79, na página 79 a 81. Opa, pronto. Página 79. A maioria dessas respostas são de respostas pessoais, tá? Maioria mesmo. Então, provavelmente vocês não vão receber gabarito dessas questões, ó, porque são mesmo, são todas. São respostas pessoais, então vocês não vão receber o gabarito de ética. No caso do gabarito de hoje, sexta-feira, vocês vão receber gabarito de português e paradidático, mas de ética não, por conta de ser respostas pessoais, tá? Mas não é para deixar de fazer, viu? Não é para deixar de fazer. Não é só porque não tem gabarito, você não pode pensar na sua resposta pessoal, né? Não é verdade? Pois muito bem, meus amores. Vamos ficando por aqui. Atividades, páginas 79, 80, 81, 84, 85. Todas curtinhas, todas fáceis, todas de respostas pessoais. Fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês tenham um ótimo, um maravilhoso, um excelente final de semana. Na próxima semana aí se preparem para novas atividades, novas aprendizagens, tá certo? Então descansem, fiquem com a família, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês e grande beijo mesmo, até segunda-feira nas nossas aulas, se Deus quiser e permitir, certo? Muito obrigada por ter passado a semana aqui comigo nas videoaulas e os presenciais também, né? Muito obrigada por estar lá na escola comigo. Grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!